Eu sou químico, de verdade. Realmente comecei na química na escola secundária. Eu vou ser químico. Eu sou muito teimoso. Uma vez declarado, lá vou eu. A história de nossos personagens começa na virada da década de 50 para 60, época em que o Brasil viveu um período de efervescência científica e cultural. Construímos Brasília com o traço inigualável de Oscar Niemeyer. Criamos o Cinema Novo com Glauber Rocha. Na Guanabara, então capital do país, surge a Bossa Nova com os acordes de Tom Jobim, as letras de Vinícius de Moraes, o violão de João Gilberto. Iniciamos a construção do Aterro do Flamengo com seus palmeirais de cimento sob a batuta do paisagista Burle Marx. Nessa mesma época, as nossas principais universidades passam por um período de modernização. São lançadas as bases para o desenvolvimento do setor acadêmico brasileiro. Cláudio Costa Neto, químico recém-formado na época, presenciou este momento e se engajou nesta jornada. Como diretor da divisão de Química Orgânica, implantou em 1962 o curso de pós-graduação, o qual no ano seguinte daria origem ao primeiro curso de mestrado e doutorado em Química Orgânica, credenciado pelo Conselho Federal de Educação. Está entre os precursores da moderna química orgânica analítica e teórica no Rio de Janeiro. Uma vez eu fiquei absolutamente deslumbrado, 12 anos, com um professor de ciência que ele pintou um átomo de hidrogênio no tela. Um grupo mais, um elétron em volta. Então eu achei que eu seria ou químico ou pianista. As duas opções. Os anos foram passando. E eu tinha um livro de química da minha mãe. Minha mãe tinha feito normal, campo, coisa assim. Tinha um livro de química, eu tenho esse livro até hoje guardado. E eu gostava de ler aquilo. Eu li aquele livro de ponta a ponta, química inorgânica. Eu li aquele livro aos 12, 13 anos, 14 anos. E aí comecei a ter laboratório em casa, montava o laboratório, fazia aquelas mesas e enfim, aquela coisa toda. Eu fiz muita coisa no meu quarto. Nós conseguimos essa amostra de fósforo branco e eu tinha uma retortinha, se fizemos triculante de fósforo, fizemos eu sozinho, liguei fósforo que gerava cloro e borbulhava ali. E assim ele falta acendia como uma lâmpada praticamente. Aí saiu o triculante de fósforo, eu fiz isso a meio metro da minha cama. Benjamin Gilbert chegou ao Rio de Janeiro para trabalhar no Instituto de Química Agrícola, hoje Embrapa, ao lado de Walter Morse. Em 1963, Gilbert e Walter foram para o UFRJ, onde fundaram o Centro de Pesquisas de Produtos Naturais e lá lideraram uma linha de pesquisas no combate a doenças tropicais. Gilbert moldou e fez florescer a moderna química de produtos naturais no Brasil. Foi um dos precursores da interdisciplinaridade entre química e biologia. Em tempo de guerra, os professores de física e matemática foram transferidos para o desenvolvimento de radar e de artigos de defesa. O professor de química era velho e vinha de uma escola velha e só gostava de química no laboratório. Fazíamos todos os metais e preparamos todos os gases que podia imaginar. Após isso, eu fui à universidade e ingressei na química, apesar do conselho da universidade que entrasse na física, que eu tinha muito melhor marca na física do que na química, que eu tinha uma paixão pela matemática e matemática pesava na física e não tanto na química.
Bruce Cover desempenhou um papel crucial na consolidação do curso de pós-graduação do Instituto de Química da UFRJ. Foi responsável pela implantação de diversas linhas de trabalho no programa de pós-graduação, com ênfase em estudos de mecanismos de reações, físico-química orgânica e estudo da química do limoneno. Sua reputação como excelente professor, tanto na graduação como na pós-graduação, vem atravessando várias gerações de estudantes nessas suas 5 décadas de atividade acadêmica. Eu tenho que admitir que, como criança, era muito dado por livros. Eu vivia no mundo dos livros. Jogava basquete, beisebol, mas realmente eu ficava fim de semana inteira lendo livros. Televisão ainda não existia como força para entrar. E quando eu era na Universidade de Yale, na época de 56, por aí, fiquei muito envolvido na literatura, muito interessado nas possibilidades da literatura comparativa, aquela tendência de ler. E além disso, eu fiz a disciplina de antropologia, cheguei a escrever alguns trabalhinhos sobre comparação culturais tanto de índios americanos quanto de índios sul-americanos, baseada em arquivos lá na Yale. Aí eu pensei muito, não sabia se ia ser antropólogo, ou químico, ou especialista na literatura comparativa. Fui trabalhar naquela verão na indústria americana, no laboratório de pesquisas industriais. Voltei, vou ser químico. Na verdade, o Instituto de Química nasceu com professorados, ele tinha estado em contato com o Illinois, a Universidade de Illinois, e ele estava muito entusiasmado com o programa do Graduate Schools que eles tinham lá. E ele queria montar um programa de Graduate School, que nós não tínhamos. Tinha um doutorado tipo europeu, fazer uma tese, mas não tinha aqueles cursos, a parte formal de curso, etc., isso não existia. Quer dizer, toda essa trama de criação do Instituto, eu participei disso. A pós-graduação, na verdade, os primeiros cursos, era só eu sozinho. E nós precisávamos de mais gente. E nessa época, o Barnes, vocês conheceram bem, o Barnes, eu me encontrei com ele e chamei ele para o Instituto. E ele veio. E Barnes, então, escreveu para os diversos amigos dele nos Estados Unidos se tinha um aluno, porque o modelo foi o modelo de Ben Gilbert. Foi de Geraci, né, daquele acordo com o Geraci, que veio Ben Gilbert, era recém-doutor para cá. Eu disse, esse é um bom modelo, você trazer um recém-doutor, que ele pode se adaptar bem aqui. E foi aí que então foi Bruce veio nessa exatamente 64. Peguei um avião para o Brasil, cheguei aqui no 29 de fevereiro de 64. Quando saí, eu disse, ninguém teve a mínima ideia de como eu sou, que não teve internet ou coisa semelhante, e ninguém combinou nada comigo. O que eu faço aqui na Galeão? Só estava andando, olhando para cima e baixo, e de repente uma menina pequena me pega pelo braço e pergunta, Professor Cover? Eu disse, sim, how are you? I'm glad to meet you. Ela não falava inglês, mas ela chamou amigos, que era o professor Rod Barnes e o professor Cláudio Castaneta, Adelina Castaneta, que estava lá para me esperar. É aí que eu conheci minha futura esposa. Primeiro, eu tinha chegado no domingo. No domingo, foi colocado numa pensão em Leblon. Fui até a praia, vi os coqueiros na praia. Não, vi os dois irmãos lá com os coqueiros. Nunca tinha visto uma coisa assim com o sol atrás. E depois eu fui para o Jardim Botânico, que eu ia trabalhar ao lado, pegado ao Jardim Botânico, no Instituto de Química Agrícola. Era tudo naquela época do Ministério da Agricultura. Fiquei impressionado outra vez com a beleza do Jardim Botânico. E voltei praticamente naquele primeiro dia, pensando, puxa, esse lugar eu fico. Mas eu fui no laboratório de manhã, janela aberta, nenhum prédio visível da janela do laboratório, tudo floresta, subindo para o topo do Corcovado, e um
beija-flor, chupando biscos na janela. Puxa, cada dia é uma coisa destas, não? Que paraíso esse lugar. Chegando lá nesse Instituto de Química Agrícola, eu descobri que tinha uma ultravioleta lá. Instrumento extremamente valioso nessa época para determinar a estrutura de substâncias aromáticas, como eram meus 2 aldeloides. E não funcionava, mas eu ajustei, eu fiz funcionar. Era manual, ponto por ponto, sem medir a absorção. Calculava depois, a partir da transmissão, qual era o ponto no gráfico. E mais tarde o técnico da Beckman passou, olhou o espectrômetro, queria levar para o museu da Beckman, que era de 1935 ou por aí, a máquina, mas funcionava. Esse foi realmente o começo da nossa vida, até fechar em um laboratório, Instituto de Química Agrícola, que é uma história bem contada, e fomos, eu e Walter Moores, fomos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Otto para a Universidade Nacional de Brasília, e Mauro Magalhães, que ficou no Instituto de Química Agrícola e eventualmente conseguiu ressuscitar todo o laboratório quando se tornou Embrapa. Aqui ao lado funcionava antigamente o Instituto de Química Agrícola. Nesse instituto se formou, se desenvolveu um pequeno grupo de pesquisadores que representa a origem da moderna química vegetal, da moderna fitoquímica no Brasil. Nós tivemos um apoio muito grande de um professor americano, Carl Gerassi, que veio nos visitar. Ele trabalhava no México, na companhia Sintex. Isso foi em 1954. E daí se iniciou uma colaboração extremamente intensa e com consequências fabulosas, porque ele nos deu um apoio total em todos os sentidos. Primeiro aqui no Instituto de Química Agrícola, depois quando nós nos transferimos para a universidade, ele continua nos apoiando em todos os sentidos. Eu digo que esse lugar é histórico, porque foi exatamente aqui nesse banco que nós, em 1963, alguns participantes desse grupo decidiram sair daqui. E essa dupla depois, saindo do Instituto de Química Agrícola, ingressa na universidade, convidado pelo professor Paulo Lacaz, e funda nas dependências da Faculdade de Farmácia o que veio a ser chamado de Centro de Pesquisa de Produtos Naturais. E foi dessa dupla a responsabilidade de identificar outros químicos eminentes que vieram ao Brasil com suas famílias ou acabaram compondo família no Brasil, para dar uma contribuição agora mais focada na história do que foi o seu Centro de Pesquisa de Produtos Naturais. Naquele meu laboratório, em casa, mesmo antes da escola, depois no comecinho da escola, eu comecei professorados, eu queria fazer umas tantas simples lá, vários halogenados com composto de mercúrio, para fazer umas aminas, para também mercúrio. E eu fiz isso no laboratório dele, ele me autorizou a trabalhar lá. Aí eu obtive uma série de cristalzinhos. E eu não sabia o que fazer com aquilo, no segundo ano. Aí eu procurei Alcides Caldas, que era professor da Escola de Química, professor de Química Analítica, uma excelente pessoa. E aí começa a ver, ele disse, vamos lá falar com o Feiger, porque ele era muito ligado ao Feiger. E o Feiger, o laboratório do Feiger era uma produção mineral que era separado da Escola de Química por um muro só. Aí nós fomos lá. Aí eu comecei a contar a história para o Feiger. O Feiger absolutamente desconheceu o que eu estava perguntando. E você quer trabalhar aqui? Claro. Mas ele não se preocupou com o meu problema, né? Quando eu sabia que provavelmente ia vir para cá, eu voltei à biblioteca. Não tem internet.
e li um monte de trabalhos de química orgânica da época de 1930, achando que o tipo de química que eu ia poder fazer aqui ia precisar de respostas do tipo de química anterior à instrumentação. E quando cheguei, fiquei super feliz de descobrir que o professor Cláudio Costa Neto já teve cromatografia de gás e fazia pesquisas na utilização disso, que levou a primeira 2 trabalhos publicados no Instituto de Química, eram trabalhos que ele, como os alunos da pós-graduação, tiveram feito parte de uma disciplina. Desde o princípio, o Cláudio e a Adelina estavam me enchendo a cabeça com a importância de fazer projetos relevância brasileira. Eu achava mais importante fazer os cientistas do futuro do que tentar fazer uma coisa prática no momento, porque minha experiência, especialmente na indústria, é que a maioria das coisas práticas não dá certo. Você investe muito dinheiro e tempo, mas não funciona. Aí, pensando sobre tudo isso, olhando um pouco da química, eu fiquei entusiasmado com a ideia de usar o óleo do casca de laranja, que é 97% limoneno. Então, eu gerei um projeto para apoio da FINEP envolvendo a limonena. Muita coisa que eu aprendi sobre limoneno era trabalho dos alunos de Rod Barnes. Barnes teve feito estudos nisso também. Coisa estranha que nós dois nunca sentamos e conversamos muito sobre isso. Depois eu fiquei, quando ele faleceu, eu fiquei até triste que podíamos ter trocado muito mais informação. Porque Rod era uma pessoa fantástica. Qualquer nova ideia que eu tive, descobri que ele já teve. Teve um azar danado que nós dois estávamos pleiteando contrato permanente com a universidade, como professores titular, e saiu os dois contratos. Aí eu estava no Instituto de Química, eu fui logo ver o que precisava fazer, mandei um telegrama para o Rod que estava na Araraquara. No dia seguinte eu fiz o exame médico e foi assinado o contrato. Dá mais um dia e foi proibido a contratação federal. Eu entrei e o Rod ficou no lado de fora, foi depois para a IME. Muito mais tarde foi para a NPPN. Mas a sorte ou a azar é um problema muito importante na ciência. Eu me recordo que um colega me disse: mas você tem certeza que você quer fazer a química orgânica aí com o professor Cover? Ninguém entende muito o que ele fala, ele é americano. Eu falei: não, eu não tenho muita opção não, se eu não fizer nesse horário, eu não vou poder cursar todas as disciplinas que eu preciso, né? E isso foi, de uma certa forma, muito bom para a minha carreira, porque eu tive a oportunidade então de ser aluno, né, do professor Cover. Mais tarde, né, posteriormente eu fui aluno de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, e que realmente mudou a minha carreira, mudou o meu interesse, né? Então foi através das aulas do professor Cover, né, principalmente, inicialmente na graduação, que a gente aprendeu, que eu aprendi a parte de mecanismo, de pensar, né, as reações químicas de uma forma lógica, né, passando por intermediários reacionais, enfim, vendo o porquê que as reações acontecem. Até hoje em dia, nas minhas atividades profissionais, né, eu utilizo muito dos conceitos que eu aprendi nesses anos todos de convivência com o professor Cover, né, na parte de mecanismos de reação, conceitos de físico-química orgânica. Eu tive inclusive o prazer de convidar o professor Cover para orientar comigo, né, algumas teses aqui de alunos meus, né. Nós temos os trabalhos publicados juntos, né, após esse meu retorno à universidade, né, mostrando aí a influência grande que ele teve na minha carreira, no meu modo de pensar praticamente até hoje, né. Acontece que as primeiras doutoradas pelo Instituto de Química Orgânica, eram orientadas por mim. Adelina Costa Neto, Francisco Roberto Penha Cisne e Antônio Ventura Pinto. A partir de 68 eu era coordenador da pós-graduação na Química Orgânica, até 77, a partir de 75 eu era coordenador do curso de Química do Instituto e também diretor adjunto
de graduação, a partir de 80 era diretor do Instituto de Química, trabalhando exatamente sobre essas pontas de melhorando nosso curso. O professor Cover foi formado nas melhores escolas norte-americanas, Yale, Caltech, né, com os melhores nomes, Martin Sauer, Jack Roberts. Realmente, se ele tivesse ficado nos Estados Unidos, certamente seriam aqueles nomes que teriam sido cogitados para prêmio Nobel. Então, o professor Cover certamente formou gerações de pessoas apaixonadas por química orgânica. Antes do começo da aula, se a aula fosse às 10 horas, antes das 10, ele já estava colocando um exercício no quadro para os alunos entregarem na próxima aula valendo nota. Então, sempre, toda vez que você encontra o professor Cover no corredor, ele está corrigindo os tais exercícios, né? E aquelas correções valem ouro, né? Porque você aprende muita coisa, né, sobre química, você contra-argumentava. Então era sempre assim, na sala dele a gente falava, professor, o que você acha disso? Ele, não. E aí, depois que você ia passando o tempo, ficava uma relação argumento contra argumento, que era ótimo. Ele adora xadrez, né? Então, como bom jogador de xadrez, ele gosta dessa história, ataque e defesa, como num jogo de xadrez, só que com os mecanismos dele. Foi Walter Moore que começou a tendência forte para estudos biológicos. Então, por volta, eu acho, de 1964, 65, o CNPq convocou uma reunião de farmacólogos e biólogos de várias áreas, parasitólogos, e com Walter representando a química e Roche e Silva representando ou chefiando a delegação biológica. Não houve muito acordo, mas a ideia do CNPq é que os químicos deixassem de trabalhar só pela química e os biólogos só pela biologia, que entrosassem. Passei daquele momento a trabalhar com José Pellegrino em Belo Horizonte. José Pellegrino era um parasitólogo especializado em esquistosomose, no xistosoma. Então, isso foi o início de um período que realmente não terminou, de relação de química com produtos naturais, com doenças endêmicas do país e depois outras doenças também. Esse foi nosso interesse. Bem, Gilbert foi capaz de perceber muito cedo, ou como mais uma vez, como um pioneiro, a importância de conciliar o estudo da composição química dos extratos vegetais e a sua eventual aplicabilidade como instrumentos de promoção da saúde. E talvez, e aqui é a minha leitura, talvez isso seja fruto da coincidência da placa do primeiro laboratório que ocupou na Praia Vermelha, onde tinha escrito Química Biológica. O ambiente do CPPN era um ambiente híbrido da química e da biologia. E, como já dizia Kronberg, prêmio Nobel de 1959, o ambiente propício ao avanço da ciência é aquele em que casa efetivamente a química e a biologia. E o BG já tinha isso na cabeça, né? E a minha dissertação de mestrado talvez tenha sido uma das primeiras dissertações no país que tivesse espectros de ressonância nuclear magnética de carbono 13 para os triterpenos pentacíclicos e tetracíclicos que estudei. E não somente isso, o professor Ben Gilbert, antenado com as coisas da ciência de primeiro mundo, da ciência de primeira linha, me convenceu a estudar também dicroísmo circular, para poder elucidar a configuração absoluta de um centro remoto da molécula do principal componente químico que eu estudei. E isso só me fez crescer cientificamente, porque tanto o carbono 13 quanto o dicroísmo não eram fruto de aulas formais. Fruto dessa influência, acabei indo para o doutorado na França, voltei, e quando retorno, uns 4 anos depois,
Ben Gilbert já não mais se encontra na UFRJ e já é um pesquisador eminente do Instituto de Pesquisa da Marinha. E essa saída do professor Ben Gilbert, não foi o único, é uma prova de como a UFRJ à época era pouco inteligente, porque não criou mecanismos efetivos para fixar um cientista como esse. Acho que cabe destacar que o professor Benjamin Gilbert, além da sua sólida formação em Química de Produtos Naturais, onde eu destacaria seus trabalhos pioneiros com a química das plantas da família das Velociáceas, trabalho esse que foi depois desenvolvido em grande extensão pelo professor Ângelo da Cunha Pinto, e também seus estudos com alcaloide de aspidosperma, que lhe valeram algumas revisões em dialcaloides, uma prestigiada publicação editada por Mansky. Ele também trabalhou no setor produtivo, quando fez o seu serviço militar na Inglaterra. Esse seu trabalho consistia então de fazer o scale-up de reações visando a produção de insumos. Logo, o professor Gilbert também tinha uma experiência em síntese orgânica. Com certeza foram Barnes e Gilbert que introduziram o uso de produtos naturais abundantes como matéria-prima para a síntese orgânica no Brasil, o que acabou se tornando uma marca da química orgânica no Rio de Janeiro. Dois trabalhos do Gilbert, em 1978 e 79, eu creio que podem ser considerados como marco da química medicinal. Esses trabalhos contaram com a colaboração do professor Antônio Ventura Pinto e tratavam da síntese de derivados do lapachol e estudo dessas substâncias com as suas propriedades antiparasitárias. O professor Gilbert retoma essa veia sintética quando vai para a Codetec em meados da década de 80 e retoma a química de produtos naturais quando retorna ao Rio de Janeiro em meados da década de 90 para trabalhar na Fiocruz. E eu trouxe todos os podcasts para a análise orgânica na escola. Os podcasts são o melhor caminho para ensinar química. Porque você tem efeitos especiais, você tem cor, você tem uma série de coisas que muita coisa que você pode explicar e ver através. Isso aí é tudo feito em gotinha, em papel de filtro, quer dizer, extremamente simples o procedimento, mas você vê a química toda. O primeiro contato que eu tive com a família Costa Neto foi com a Adelina. E a Adelina, esposa de Cláudio, trabalhava com ele e ele tinha um grupo de pesquisa. E que mais tarde eu vinha saber que era um dos mais importantes naquela época da escola de química. Cláudio te dava toda a liberdade para você tomar a iniciativa. Isso foi fundamental na minha formação e é isso que eu procuro passar também para os meus alunos. Essa possibilidade do indivíduo se desenvolver, né, e ter a oportunidade de ter essa liberdade, né? E é claro, mas é evidente que ele estava sempre por trás, olhando o que estava se fazendo, e não existia pós-graduação em Físico-Química e nem pesquisa em Físico-Química. A oportunidade de fazer uma iniciação científica em Físico-Química era praticamente zero. E, no entanto, Cláudio abriu essa porta. Se você quer fazer, então faça. Escolha um projeto e comece a fazer. Mas ficou claro, tanto para mim quanto para Cláudio, que eu estaria perdendo um enorme tempo seguindo ali, porque os meus interesses eram, obviamente, mais distantes daquela pós-graduação ali, e ele imediatamente reconheceu isso, foi o primeiro a me sugerir a ir para o exterior. Meu primeiro contato com o Cláudio foi nas apresentações que ele fazia na época sobre as intenções de pesquisa dos projetos que ele estava elaborando. E o que chamava muita atenção era a preocupação dos projetos de pesquisa que tivessem uma certa aplicação para problemas nacionais. Então, com isso, o grande projeto que ele instituiu mais ou menos em 1967, que foi o projeto Xistoquímica, visava exatamente em você potencializar as jazidas enormes de xisto que o Brasil tinha para produzir materiais de interesse para a indústria química nacional. Essa vertente, que hoje a gente chamaria de empreendedora, então, do projeto Xistoquímica, na verdade, ela, eu diria, criou 3 vias principais. Uma que era a necessidade de analisar os materiais, então houve um avanço muito grande, principalmente na análise orgânica, com o que na época você tinha de mais assim, atual em termos de analítica, que era a cromatografia acoplada à espectrometria de massas.
E numa outra vertente, interessante, uma área mesmo de engenharia química, então isso chegou a evoluir até uma planta piloto da produção de agregados leves, que foram produzidos em quantidade, só depois não chegou à escala industrial, mas chegou a uma escala piloto de um porte razoável. E a terceira linha interessante foi no desenvolvimento mesmo resgatando um pouco da história do Cláudio, dos testes de Feigl, né, os chamados spot-testes de Feigl, para também caracterização aí mais de funções orgânicas, né, e análises rápidas de compostos orgânicos. O mote dele para os alunos é que você sempre devia ver longe e ver alto. As áreas em que ele se propunha a trabalhar na época eram muito à frente naquele tempo. Muitas coisas se tentava fazer, mas estava-se muito aquém até dos meios para conseguir realizar. Então, uma das coisas que eu sempre me divirto muito, dizer assim, é ficar olhando hoje na literatura, você ter publicações das coisas que naquela época, no final da década de 60, começo da década de 70, ele já propunha como sendo a solução para diversos dos problemas que nós tínhamos na química. No caso desses polímeros funcionalizados, que hoje são mais ou menos padrão na nossa química analítica, na época ele havia feito essa proposta ainda para abordar o problema complexo do X. A própria cromatografia gasosa, em 63 ele já publicava assuntos teóricos da cromatografia gasosa que só vieram na verdade, ser desenvolvidos e aplicados agora, já na década de 90, quase que no início desse século. Uma área interessante que foi a área das substâncias químicas, né, da preparação de substâncias químicas para o apoio às atividades no país, que levou à criação do umbral, nessa conexão entre a pós-graduação e a graduação. Depois levou à criação do programa de Química Fina na UFRJ, mas de novo um programa que estava, na verdade, muito antes do seu tempo, porque ele não conseguiu amadurecer, porque a própria indústria química não estava preparada para aquele desafio da química fina proposta por ele, e alguma coisa se fez na universidade, mas infelizmente isso não levou ao que era a grande proposta, que era alavancar a química fina no país. O futuro para os jovens, quer dizer que vão tentar botar o sonho deles em transformar em verdade, em realidade, o que eles possam sonhar. Qual é o sonho deles? Isso eu não sei. O meu sonho deles eu não sei. Nós temos que descobrir o que é desconhecido e avançar o entendimento. Não é só avançar a ocorrência, não é fazer catálogo. Realmente era muito gostoso esse trabalho. Os alunos que eu tive através da anos, todo excelente, eu adorei. Além disso, arranjei uma mulher, 2 filhas, agora 3 netos, e aí estou feliz que vim para o Brasil. Eu não estou falando se valeu a pena muito. Sentei que a nossa vida, nós e muitos outros colegas têm avançado a ciência na área química muito, desde o tempo primitivo que eu vim, como era em tempos passados, não tem nem comparação. Então, os factos acabam mudando, que eu tive um professor que me falou: olha, Bruce, as teorias mudam toda noite, que não mudam são os factos. Então, é muito mais importante apurar os factos do que ter uma teoria bonita. Os fatos são, as ideias estão. Os fatos são e serão. As ideias estarão. Os fatos que foram, são e serão. As ideias que estavam, ainda estão. As que estão hoje, amanhã estarão.